Ótima sexta-feira para nós, gente. Tudo bem aí com vocês? Para quem já é de casa, né? É sempre muito bom estar aqui às sextas, de alguma forma nos reunirmos. Já curte o vídeo, compartilha, que ajuda muito a gente. E para você que é novo no canal, muito prazer, eu sou a Sanai. Eu sou mãe da Vitória, que hoje tem 9 anos. E ela foi diagnosticada com a paralisia cerebral, o autismo do nível 3 de suporte com a deficiência intelectual. Mas esse canal não está aqui para falar sobre as deficiências dos nossos filhos, mas sim para falar um pouco da nossa rotina, das dificuldades, prestar um pouco de apoio emocional. Nosso canal é um canal cristão, e eu também uso um pouco aqui de fundamentos em psicanálise. Então, se você se identificou com alguma coisa que eu falei, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, que toda sexta-feira eu trago um vídeo novo aqui às 7h17 da noite. O tema de hoje é um tema, e foi uma coincidência, na verdade, não é um tema tão agradável de se ouvir, mas ele está aí. E por mais que nós preferimos, às vezes, fechar os olhos ou não ver, ele não deixa de existir. Eu vou falar sobre a taxa de suicídio em mães atípicas. E uma triste coincidência é que semana passada nós tivemos um caso, talvez você, mãe atípica que está assistindo, viu sobre esse caso, né? De uma mãe atípica, de uma criança, um menino de 6 anos com autismo. Essa mãe tinha 47 anos e, infelizmente, ela veio a cometer o ato de matar o seu filho de 6 anos com um tiro na cabeça. E após isso, ela cometeu o suicídio, ela tirou a própria vida. E ela deixou um bilhete, uma carta para o marido dela. Quando eu li aquilo, não tem como não vir gatilhos, não se comover. Se você está no canal há mais tempo, você já viu ali alguns vídeos que eu falo sobre a restauração do meu casamento, mas que nós sofremos aí um tempo de abandono, eu diria, de ter essa sensação de ficar sozinha. E é claro que até chegar a esse ato a gente passa muito tempo mal, brigando, escutando muitas coisas. E o que ela deixou no bilhete para o marido dela foi, abre aspas, agora você pode curtir a sua vida, fecha aspas. Sobre esse bilhete eu não preciso nem comentar, né? O quanto além de toda a dificuldade que nós sabemos ou imaginamos que ela já passava na vida dela, com esse filho, com a rotina, e com certeza o casamento também estava afetado. Eu venho falando muito sobre isso aqui, né? Como nós somos cristãos, nós prezamos muito o casamento, a família, e é claro que ele é o primeiro a ser afetado, não só pelo filho atípico em si, mas porque o mundo hoje, né, o que o diabo quer é acabar com as famílias, infelizmente. E eu não estou aqui, pelo amor de Deus, falando daquele casamento tóxico, daquele marido alcoólatra, agressivo, violento. Não estou falando desse caso, que daí já é um outro assunto, inclusive já nem é permitido perante a lei. Então isso é crime. Estou falando de, né, outras situações que nós, casais, né, com filhos atípicos, passamos muito por isso. A questão é que o suicídio em si, existe ali dados do IBGE por estado, por cidade, por país, mas não existe dados, estatísticas ainda eu digo porque o número é muito grande, ainda não existe os dados de quantas mães atípicas tiram as suas vidas. O que já passou da hora de ter, porque isso é muito comum, infelizmente. E eu acredito que nós, não só como mães e pais, mas como cristãos, não devemos julgar essa mãe, qualquer que seja a pessoa, a mãe na verdade, porque só quem pode julgar é Deus. Eu ouço muitos cristãos falando que é o único pecado que Deus não perdoa, é o suicídio, é quando a gente tira a própria vida. E aí quando a gente fala que não pode julgar, mas está escrito. Só quem estava com essa mãe até o último segundo, até o último suspiro da vida dela foi Deus, mais ninguém. Então, ali no seu íntimo, no interno,
Se na última fração de segundo ela se arrependeu, nós não sabemos, só Deus sabe se ela teve o perdão, se ela teve esse arrependimento. Nós não sabemos se ela estava em sã consciência, se ela estava com suas faculdades mentais normais, tudo em dia, ou se ela teve algum lapso, alguma dissociação. Nós não podemos julgar, porque uma coisa que eu tenho certeza, mesmo sem conhecer essa mãe, é que ela já foi muito julgada. Ela já foi julgada pelos vizinhos, pelos amigos, se é que ela ainda tinha. Ela já foi julgada pelos pais, pelos familiares, pela escola, pelos profissionais, exatamente, pelos profissionais que acompanham nossos filhos. O que eu tenho certeza é que ela já foi muito julgada e com certeza chegou à exaustão. O suicídio, ele está em 4º lugar no ranking, em vários países, inclusive os de primeiro mundo. Mas por que é que, se ele está no 4º lugar, ele ainda é tão mal visto, ele ainda é evitado, as pessoas não querem falar sobre esse assunto, elas fecham os olhos, porque geralmente a maioria das pessoas estão ocupadas demais com a sua própria vida, com seus próprios problemas, a ponto de não ter 20 minutos para oferecer para uma pessoa. A pessoa, seja homem, mulher, adolescente, uma mãe atípica, para chegar ao ato de cometer, de tirar a própria vida, com certeza ela já deu sinais, com certeza ela já pediu ajuda e muito provavelmente nesse pedido de ajuda ela foi ignorada. Não sei quantas vezes ela pode ter pedido ajuda, não sei quantos sinais ela dava, mas geralmente, e eu digo isso porque eu já sofri uma depressão, eu não vou falar que eu estou totalmente curada, que seria uma mentira. E eu sei que as pessoas não gostam, as pessoas não têm paciência, as pessoas não querem saber. E o suicídio nada mais é que você não vê sentido na sua vida. É um ato de liberdade, de você... Não é que você não queira viver, você quer acabar com os problemas. E conforta de alguma forma você saber que pode acabar com seus problemas. Quando você está ali na linha de guerra, no front ali, e você não está vendo sentido nenhum, porque você pode pensar, nossa, mas eu nem sou a favor do que o presidente do meu país está fazendo, e eu estou aqui, eu não vejo sentido. Quando a vida começa a não fazer sentido, dia após dia, você sempre fazendo a mesma coisa, sempre acontecendo as mesmas coisas, passa a não ter sentido. E aí o ato de tirar a própria vida passa também a fazer algum sentido, já que isso vai acabar com a sua dor e com o seu sofrimento. Por isso eu friso tanto aqui, gente, para desabafar. E aí, se você que estiver assistindo do outro lado, for de repente um pai, tenta se abrir um pouco, ou pelo menos permita que a sua esposa, que a sua mulher faça isso. Eu digo isso porque os homens têm muito mais dificuldade, embora essa cultura esteja mudando, mas em passos lentos, porque o ato de desabafar ajuda muito. E quando eu falo desabafar, gente, se você for lá no dicionário, o ato de desabafar é tirar o que está abafado, é extrair, é expor, é arejar. É diferente de reclamar. Se você for lá no nosso dicionário também, uma coisa não tem nada, então são coisas diferentes. Por favor, no ano em que nós vivemos, todos nós já deveríamos saber nessa sociedade, porque não precisa ser uma mãe nem um pai atípico para ter problema, para ter depressão, ansiedade, para saber que os problemas estão aí e muitas das vezes nós não conseguimos lidar com eles. Se você não consegue ter um amparo profissional, o que infelizmente é a nossa realidade, seja por tempo, seja pelo financeiro, seja pela falta, N motivos. Se você não consegue ter esse respaldo de um profissional, que tem alguém, pelo menos, você que não vive isso, mas de repente é um familiar, é um amigo, é alguém que vive isso de uma maneira não tão próxima, que não seja um pai, que não seja uma mãe, tenha um pouquinho assim de compaixão, sabe? Compaixão. Você não precisa ser profissional, você não precisa... É só escutar. É só dar um colo de vez em quando.
E um detalhe muito importante a ser lembrado também é que quando uma pessoa desabafa ou quer desabafar, como eu falei, é o ato de esvaziar o que está demais. Essa pessoa não está pedindo solução para você. Tenha certeza. Ela não está querendo que você resolva os problemas dela. Ela não está querendo que você faça nada. Ela só precisa tirar aquilo que está muito pesado. E só o fato dela conseguir alguém para tirar isso que está pesando já é de grande ajuda. Porque quantas pessoas não vai desabafar, e eu digo quantas pessoas, eu me incluo em uma dessas pessoas. Ai, já vai reclamar, ai, só reclama, tá, mas você quer que eu faça o quê? Eu não quero que você faça nada, nada, sabe? Essa é a diferença monstruosa e gigantesca que muita gente não entende. A diferença entre desabafar e reclamar. O desabafo é necessário, seja para homem, seja para mulher. O homem é mais fechado por natureza? Pode ser, mas ele também tem necessidades. E quanto antes você vê isso, mais fácil vai ficar a sua vida. Talvez menos difícil é a palavra certa. Tem os 4 Ds, para a gente ficar muito atento. A nós mesmos, em primeiro lugar, a pessoa que a gente convive, se é um familiar, é um amigo, alguém próximo. É a depressão, é o desespero, a desesperança e o desamparo, principalmente. Porque é claro que a depressão é um fator muito grave, a desesperança, que é a esperança de alguma forma, a fé que nos move. Mas se você tiver esses 3 primeiros D e tiver alguém que te ampare, que não seja uma ajuda profissional, alguém ao seu lado, já muda todo o quadro. Mas o desamparo, o ato de ser realmente esquecida, ignorada, o motivo de chacota, esse com certeza é o pior para quem passa. E talvez para quem esteja de fora, pode parecer temporário, ou essa pessoa sempre foi assim mesmo, muito negativa, muito pessimista. Para quem vive isso, é muito doloroso. E ela acaba se calando justamente por ser ignorada, por ser muito julgada, por ser muito pressionada, por ser taxada de fraca. E para você que não trabalha com isso, que talvez eu não tenha obrigação nenhuma, mas né, eu vou tentar dar um ombro, eu vou tentar escutar. Se você não souber o que falar, não precisa falar nada, só escuta. Mas o que você não deve fazer é entrar com argumentos morais, do tipo, ai, mas cristão não tem depressão, ai, mas depressão é falta de Deus, ai, mas é falta do que fazer. Não entra com conselhos morais, porque você só vai piorar. Porque cada caso é um caso, cada pessoa tem uma história, tem uma realidade, e só quem vive o que está vivendo é que sabe, e Deus, é claro. Então, não precisa ser um profissional, é só escutar, é só acolher. Acolher é a melhor forma de prestar um amparo, de prestar uma ajuda. Mais uma vez, na verdade, né, eu já falei isso em outros vídeos e eu vou falar mais uma vez, ainda que esse vídeo fique um pouco mais longo. Quando eu comecei esse canal, eu nunca falei que eu estava bem. Inclusive, se eu falar que eu estou bem hoje é mentira. Mas eu também sou muito julgada, porque nós, mães atípicas, quando nós não fazemos, nós somos julgadas. Mas quando nós fazemos, nós também somos julgadas. Então parece que o tempo todo nós estamos fazendo uma coisa errada. Porque se a gente tenta sair com o filho e ele sempre entra em crise, nós estamos erradas. Mas se a gente cansa de tentar e fica no quarto, e fica em casa, nós também estamos erradas. A gente sempre vai estar errada, porque sempre vai ter um julgador com um pensamento diferente, um pensamento de quem está de fora, que não entende nada do que você está passando. Desculpa aqui a minha revolta, a minha tristeza, a minha sinceridade hoje, porque como nós somos um canal cristão, você que está assistindo provavelmente também é cristão, a gente tem que escolher em algum momento da vida se a gente quer seguir a Deus ou ao mundo. Porque em algum momento eles vão conflitar
não tem como ficar em cima do muro, sabe? Né, algum pastor aí, eu não tô lembrado agora, eu não vou citar nomes. Quando a gente está em cima do muro, a gente já está no mundo. Porque se a gente estiver do lado de Deus, a gente tem que estar ali, ó. Então, em algum momento isso deve conflitar. Porque o mundo, os coaches, jamais desmerecendo a profissão, porque eu sei que tem inúmeras pessoas sendo salvas pelos coaches motivacionais e de alguma forma eles ajudam muito uma boa parte da população. Eu já ouvi muito a frase que eles falam que você precisa se salvar primeiro. Se salva primeiro, depois você salva outra pessoa. Não, você não tem condições. Mas no mundo cristão, que está fora do mundo, na verdade, na nossa ideologia cristã, a palavra, o que a gente leva, o evangelho, é que todo mundo, por pior que pareça estar, sempre pode ajudar alguém. E quando eu falo isso, eu não estou bem, mas eu não sei a realidade que você está vivendo, de repente. Pode ser que você esteja pior. E de repente, uma pessoa que não está tão bem está melhor do que eu e ela me ajuda, assim como eu tenho amigas, e uma até que eu nem conheço, eu acabei conhecendo pelo canal, e eu gosto muito dela. Ela é muito usada por Deus para falar comigo, assim como eu acredito ser usada também. É uma corrente, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quiser. Só que se você ficar esperando sempre estar salvo ou sempre estar perfeito para ajudar alguém, você nunca vai ajudar ninguém. Porque não vai chegar esse dia. Por mais que hoje a gente deseje uma casa, e a gente acha que se a gente tiver essa casa a gente vai ser feliz, quando a gente tiver a casa a gente vai querer outra coisa. A gente vai querer um carro, a gente vai querer uma casa melhor, a gente vai querer morar em outra cidade, a gente sempre vai estar com essa impressão de que está faltando algo. Porque isso é do ser humano, inclusive eu já falei sobre isso, né? Sobre a falta, sobre a ausência. Não espere você estar 100% num estado de perfeição para ajudar alguém, porque a fé sem obras é morta. Todo mundo tem algo a oferecer. Todo mundo tem algo a oferecer. Eu estou deixando isso claro aqui porque eu não estou bem. Talvez você olhe aí de casa e ache que eu sou super bem resolvida, super feliz. A minha filha, a Vitória, já está super bem medicada, inclusive ela está sem medicações, pela glória de Deus, até hoje. E eu nunca escondi isso em nenhum momento. Só que eu acredito que o ser humano, ele se encontra, ele se identifica na dor. Porque de repente a dor que eu passo é a dor que você passa aí na sua casa. Você me entende. E talvez, se você contar um pouquinho da sua história, como eu converso com algumas pessoas, eu vou entender a sua dor, ou eu vou tentar imaginar. E a gente se ajuda sim, porque uma forma da gente aprender é lendo. Agora, se você quiser aprender ainda mais, é você repassar o que você leu para alguém. Então, esse canal está aqui para isso, para a gente repassar o que a gente lê, o que a gente ouve, o que a gente estuda, que seja válido, claro, na nossa vida, que seja dentro da nossa crença, é claro, é repassar. Porque assim como no momento em que eu repasso alguma coisa aqui no canal, eu também estou aprendendo. É um aprendizado para mim também. É uma ajuda mútua, como eu sempre falei no canal. Então, é um desabafo hoje por essa mãe que infelizmente veio a tirar a vida, tirou a do filho, muito provavelmente por medo de deixar ele sozinho, por não ter quem cuidar dele, provavelmente porque ela não tinha nenhuma ajuda, nenhum amparo. E aí eu não estou falando só financeiramente, é claro, emocional principalmente. E eu estou aqui em nome de todas nós, em nome de todas nós mães, como um desabafo também. Porque a gente sabe que não é fácil. Quantas coisas inúmeras a gente passa todos os dias, e todos os dias a gente vai ser julgada por alguma coisa. Essa é que é a realidade mais triste. Então hoje eu vim aqui falar um pouco mais, na verdade, né, dessa atenção. Se você for mãe, se você já procurou ajuda, se você já recorreu, se você, assim, olha, recorre a Deus, mas assim, ó, desesperadamente, começa um jejum, porque se ninguém mais aqui na terra pode fazer isso por você, eu tenho certeza que Ele pode.
Eu tenho certeza, eu tenho certeza. E você, que não é uma mãe, que não é um pai, mas de alguma forma vive, acompanha ou sabe de alguém, julgue menos, julgue menos. A gente tem muita mania de brincar de ser Deus, né? De achar que ficar imaginando coisas, e aí eu não me excluo. Mas esse não é o nosso papel. O nosso papel é seguir a palavra, o evangelho, é ler a Bíblia, porque é lendo que nossas vendas são tiradas, não é só escutando pela boca dos outros. Ter acesso à Bíblia, à leitura, à sua leitura, ao entendimento que o Espírito Santo vai te dar, é o mais importante do que todo o resto. E eu estou falando isso porque muitas de nós, eu sei que não conseguimos ir para a igreja, então não vamos nos reduzir apenas a louvar e assistir pregações, que eu também faço isso e eu acho muito válido, mas né, ter o nosso próprio entendimento, o entendimento da palavra. E com certeza, para ser uma pessoa melhor, não vai ser julgando que a gente vai conseguir. Que a gente vai conseguir essa aproximação de Deus. Hoje foi um vídeo triste, infelizmente, mas que não pode ser ignorado. Eu não acho que eu posso, assim, não me vejo no direito de não falar ou esconder e não expor para outras pessoas saberem o que está acontecendo com essas mães que estão adoecendo. E é isso. Eu desejo um ótimo final de semana para todos vocês. Dentro do impossível, como já diria minha amiga Paula, porque dentro do possível é para nós, né, humanos. Para Deus, Deus é Deus do impossível. Então, dentro do impossível, que Deus esteja com vocês esse final de semana e até a sexta-feira que vem. A gente vai estar aqui com um assunto, um tema novo.